15 de outubro de 1917. Nos arredores de Paris, uma mulher holandesa de 41 anos foi levada até um pelotão de execução francês. Ela havia sido famosa, dançarina, amante de homens poderosos, havia atravessado fronteiras durante uma guerra, recebido dinheiro alemão e se envolvido com serviços de inteligência. Naquele momento, porém, tudo isso havia sido reduzido a uma única palavra: espiã. O nome verdadeiro dela era Margareta Gertrude Zelle, mas foi outro nome que atravessou mais de 100 anos da história: Mata Hari. Se esse nome não diz muita coisa para você, eu vou explicar. Mata Hari foi o nome artístico de Margareta Gertrude Zelle, uma holandesa que ficou famosa em Paris no início do século XX como dançarina e figura da alta sociedade. Ela circulou entre homens ricos, militares e pessoas influentes. Teve amantes de diferentes nacionalidades, viajou pela Europa e construiu ao redor de si uma imagem de mulher exótica, independente e misteriosa. Quando a Primeira Guerra Mundial começou, essa vida ganhou um significado completamente diferente. Mata Hari acabou envolvida com serviços de inteligência, foi acusada pela França de trabalhar para a Alemanha, julgada por um tribunal militar e executada por fuzilamento em 1917. Depois de sua morte, porém, sua história ficou ainda maior. Ela virou praticamente o símbolo da espiã sedutora. A mulher que conquistava militares, arrancava segredos dos homens e usava charme e sexualidade como armas. Livros, filmes e décadas de cultura popular ajudaram a transformar Mata Hari numa das espiãs mais famosas da história. Agora, se você já conhecia essa versão, é justamente aqui que eu quero que você preste atenção. Porque quando os documentos deste caso foram examinados com mais cuidado, a mulher real começou a parecer bastante diferente da personagem que ficou famosa. E se você nunca tinha ouvido falar dela, guarde uma coisa desde agora. Este não foi simplesmente o caso de uma mulher inocente acusada de espionagem. Mata Hari recebeu dinheiro dos alemães, teve contato com serviços de inteligência, foi associada ao código H21, ou seja, existiam fatos concretos por trás da acusação. Só que aí apareceu o verdadeiro problema. Uma coisa era provar que Mata Hari havia se envolvido com espionagem. Outra, muito diferente, era provar que ela havia sido aquela super espiã devastadora que o mundo conheceu depois. Quanto ela realmente descobriu? Que informações importantes conseguiu entregar? Quanto dano efetivamente causou? E por que uma agente cuja eficiência que seria tão questionada acabou transformada em uma das mulheres mais perigosas da Primeira Guerra Mundial? É aqui que a história de Mata Hari deixou de ser apenas uma história de espionagem e virou uma investigação sobre prova, reputação, medo e a construção de uma lenda. Olá, eu sou Carolina Mello, a investigadora do Arquivos da Crueldade, e hoje nós vamos separar aquilo que Mata Hari realmente fez daquilo que fizeram de Mata Hari. Antes de existir Mata Hari, existiu Margareta Gertrude Zelle. Ela nasceu em 1876, em Leeuwarden, nos Países Baixos. A infância começou numa família com boas condições financeiras, mas isso mudou. O pai faliu, os pais se separaram, a mãe morreu quando Margareta ainda era jovem, e alguns anos depois ela respondeu a um anúncio matrimonial publicado por Rudolf MacLeod, um oficial do exército colonial holandês quase 20 anos mais velho. Eles se casaram em 1895 e foram viver nas Índias Orientais Holandesas, a atual Indonésia. Eles tiveram 2 filhos, mas aquela vida esteve muito longe do conto de fadas que talvez Margareta tivesse imaginado. O casamento foi profundamente conturbado. O filho do casal morreu ainda criança, e depois da separação, Margareta obteve oficialmente a guarda da filha. Mas MacLeod não devolveu a menina após uma visita. Sem recursos suficientes para recuperá-la, ela acabou seguindo outro caminho. Esse episódio aparece, inclusive, na reconstrução documental feita pela National Archives britânico. E então, Paris apareceu. Margareta havia perdido muita coisa, mas em Paris, ela fez algo que definiria todo o resto da vida. Inventou a si mesma outra vez. Criou Mata Hari, uma dançarina de suposta origem oriental. Ela contou histórias sobre um passado exótico que não correspondia à sua verdadeira origem, usou figurinos, performances e mistério para construir uma personagem. E funcionou muito. Mata Hari ficou famosa. Só que existe uma ironia brutal aqui. A mentira que ajudou Margareta a sobreviver mais tarde também ajudaria outras pessoas a duvidarem de praticamente tudo que ela dizia. E isso seria devastador quando ela precisasse ser acreditada. Mas se você chegou até aqui achando que Mata Hari foi simplesmente uma dançarina injustamente acusada, espera um pouco, porque os documentos não deixam essa história tão confortável assim. E é exatamente esse tipo de caso que nós investigamos aqui. Então já se inscreve no Arquivos da Crueldade e ative as notificações, porque daqui a pouco você vai conhecer H21. E quando este código apareceu, a vida de Mata Hari começou a caminhar para um pelotão de execução. Em 1914, a Primeira Guerra Mundial começou.
E a Europa, em que Mata Hari havia construído sua fama, mudou completamente. Sua carreira como dançarina, inclusive, já estava em declínio quando a guerra começou. Esse é um detalhe importante, porque a imagem popular costuma congelá-la para sempre no auge da fama. Ela passou a viver cada vez mais como cortesã e socialite. E havia outra característica importante. Mata Hari era holandesa. Os Países Baixos permaneceram neutros. Por isso, ela conseguiu viajar pela Europa de uma maneira que chamava atenção naquele contexto. E imagine como aquilo parecia para um serviço de contra-espionagem. Uma mulher estrangeira que falava vários idiomas, que atravessava fronteiras, que conhecia militares, que tinha amantes de nacionalidades diferentes e que havia construído a própria fama justamente parecendo misteriosa. Em tempos de paz, aquilo haveria sido fascinante. Durante uma guerra, passou a parecer suspeito. Só que a suspeita não nasceu apenas de preconceito, porque Mata Hari tomou uma decisão extremamente perigosa. Ela foi abandonada pelo cônsul alemão Karl Kremer e aceitou o dinheiro. Os registros franceses tratam esse contato como recrutamento para o serviço de inteligência alemão, e mais tarde ela seria associada à identificação H-21. Então precisamos ser muito claros. Mata Hari não foi simplesmente uma mulher que acordou um dia e descobriu que a França havia inventado toda uma história de espionagem contra ela. Ela realmente havia entrado naquele jogo. Só que existe uma diferença gigantesca entre aceitar ser espiã e ser uma espiã eficiente. E é aqui que a lenda começou a apresentar problemas, porque o próprio Service Historique de la Défense francês afirma hoje que Mata Hari não conseguiu descobrir segredo ou informação de grande importância. Mas volte comigo nessa contradição de novo. Uma das espiãs mais famosas da história aparentemente não conseguiu obter inteligência de grande importância. Então por que ela se tornou tão famosa? E antes de responder isso, aconteceu algo ainda mais estranho. Mata Hari tentou trabalhar para a França, e o motivo dessa aproximação passou por um homem chamado Vadim Maslov. Vadim Maslov era um jovem oficial russo que servia na França. Mata Hari estava apaixonada por ele. Maslov havia sido ferido no olho e estava sendo tratado em Vittel. Só que Mata Hari precisava de autorização para chegar até lá. E foi nessa tentativa que apareceu Georges Ladoux, chefe de contra-espionagem francesa. O próprio arquivo do Service Historique de la Défense preserva a autorização especial de viagem, o laissez-passer, que permitiu que ela fosse até Vittel, e relaciona essa autorização ao compromisso assumido por Mata Hari de fornecer informações aos franceses. Ou seja, uma parte importantíssima da sua entrada no serviço francês esteve ligada a uma necessidade pessoal muito concreta. Ela queria chegar ao homem por quem estava apaixonada. Isso não transformou espionagem em romance, mas deixou a história muito mais humana e muito menos parecida com aquela gente fria e calculista que a cultura popular criou. E agora a situação havia ficado perigosíssima. Mata Hari havia recebido dinheiro alemão, depois havia se aproximado dos franceses, circulava pela Europa, era observada por diferentes serviços secretos e então os telegramas apareceram. Os franceses interceptaram comunicações alemãs relacionadas a uma agente identificada como H-21 e acabaram relacionando aquele código a Mata Hari. Para a contra-espionagem francesa, aquilo pesou enormemente. Existiu depois uma hipótese de que os alemães poderiam ter usado deliberadamente um sistema de comunicação vulnerável e praticamente permitido que ela fosse identificada. Talvez tivessem decidido descartá-la. Mas isso permaneceu como hipótese, não como certeza. E essa diferença importa. O que sabemos é que Mata Hari já estava sendo observada, inclusive pelos britânicos. E existe um detalhe maravilhoso nos arquivos do Reino Unido. Quando autoridades britânicas examinaram Mata Hari e sua bagagem, registraram coisas como roupas, botas, uma caixa com relógio e objetos pessoais. E a conclusão daquele registro foi essencialmente a de que não havia nada ali que a ligasse obviamente à espionagem. Os britânicos também registraram características quase absurdamente específicas sobre ela. Altura e constituição medianas, dentes bons, mãos bem cuidadas, pés pequenos, bem vestida e falava vários idiomas. Parece banal, mas isso mostra uma coisa: Mata Hari estava sendo observada nos mínimos detalhes. E pouco depois, a observação virou prisão. Em 13 de fevereiro de 1917, Mata Hari foi presa no Hotel Élysée Palace, em Paris. Seu quarto foi revistado. Os investigadores apreenderam 12 lotes de materiais e objetos. Eram correspondências, fotografias, livros, dinheiro, produto de higiene, cartões de visita e documentos. Tudo foi lacrado e analisado. Ela foi levada para a prisão feminina de Saint-Lazare e então começaram os interrogatórios. Não foram 2 nem 3. Entre fevereiro e junho, Pierre Bouchardon conduziu 14 interrogatórios. E aqui existe um detalhe revelador sobre quem estava interrogando Mata Hari.
Anos depois, Bouchardon a descreveria em suas memórias como uma mulher naturalmente feita para a espionagem, usando características de personalidade e feminilidade para explicar por que ela lhe parecia uma espiã nata. Perceba o problema. Nesse momento, já não estava sendo analisado apenas o que essa mulher fez. Também estava entrando outra pergunta. Que tipo de mulher nós achamos que ela é? E isso nos leva diretamente para 1917, porque Mata Hari não estava sendo julgada em qualquer França. A França já havia passado anos numa guerra devastadora. Mortos, feridos, famílias destruídas, soldados exaustos, uma população cansada, rumores, propaganda, espionagem, traição. E em 1917, a situação militar piorou ainda mais. A ofensiva de Nivelles havia fracassado. O moral das tropas estava abalado. Motins atingiram partes do exército. Agora imagine uma sociedade vivendo assim, porque o medo não ficava apenas no campo de batalha. Ele entrava na maneira como as pessoas enxergavam umas às outras. E Mata Hari reunia praticamente tudo aquilo que podia despertar suspeita. Estrangeira, sexualmente independente, cosmopolita, viajante, amante de militares, ligada a diferentes países e realmente envolvida com a inteligência. Isso não provou que ela tivesse sido escolhida deliberadamente como bode expiatório. Mas existe uma coisa importante. O próprio National Archives britânico apresenta hoje justamente essa possibilidade ao discutir o caso. Se a imagem pública de Mata Hari e o momento político não ajudaram a transformá-la numa figura particularmente conveniente para concentrar suspeitas. E então chegou julho. Mata Hari foi colocada diante de um tribunal militar. O julgamento começou em 24 de julho de 1917. Aconteceu a portas fechadas e durou apenas 2 dias. Mata Hari teve advogado, então seria errado dizer que ela não teve defesa. Mas juridicamente existia uma questão muito mais interessante. O que cada evidência realmente provava? Dinheiro alemão? Havia. Contato com inteligência? Havia. H21? Havia elementos relacionando o código a ela. Mas agora vinha uma acusação muito maior. A imagem de uma agente extremamente perigosa, responsável por danos enormes à França. E aí precisamos separar duas coisas. Provar envolvimento não era a mesma coisa que provar impacto. E esse é o coração jurídico deste caso. Uma pessoa podia ter praticado espionagem e, ainda assim, a dimensão do perigo ser atribuído a ela maior do que aquilo que suas ações efetivamente produziram de verdade. No dia 25 de julho, o Terceiro Conselho de Guerra considerou Margareta Zelle culpada de espionagem e inteligência com o inimigo. A sentença foi a morte, mas existe uma camada que tornou esse julgamento ainda mais fascinante. Mata Hari não chegou ao tribunal apenas como acusada. Ela chegou carregando uma personagem. Margareta havia passado anos construindo Mata Hari. Ela havia inventado partes de sua biografia, criado uma origem exótica, controlado figurinos, narrativas, a própria maneira como queria ser vista. Aquilo havia lhe dado fama, dinheiro, mobilidade e independência, mas havia criado também uma imagem perfeita para um arquetipo que já assustava as sociedades daquela época. A mulher sedutora e perigosa. E aqui precisamos tomar cuidado. Não podemos diagnosticar Mata Hari. Também não podemos afirmar que ela foi condenada simplesmente por ser sexualmente livre. Mas podemos analisar como gênero e reputação influenciaram a maneira como sua história foi contada. O próprio National Archives observava que o julgamento acabou concentrando enorme atenção no caráter dela e lembra como sua identidade inventada, seus relacionamentos com homens dos dois lados da guerra e seu comportamento fora do padrão feminino respeitável da época ajudaram a alimentar a narrativa pública. E isso criou uma pergunta perturbadora. A França estava julgando apenas aquilo que Mata Hari havia feito ou também aquilo que uma mulher como Mata Hari parecia capaz de fazer? Essa pergunta não absolveu ninguém, mas mudou completamente a maneira de olhar para o processo. Em 15 de outubro de 1917, Mata Hari foi levada para Vincennes. Ela recusou a venda nos olhos. O Service Historique de la Défense registra que pouco antes dos disparos, ela ainda agradeceu ao advogado que estava presente. Então o pelotão recebeu a ordem. Margareta Gertrude Zelle morreu aos 41 anos. Mas aconteceu algo curioso depois. Quanto mais distante ficava a mulher real, maior ficava Mata Hari. Foram jornais, livros, cinema, biografias e ficção. E a agente de resultados discutíveis acabou transformada numa das maiores espiãs da história. E existe uma ironia extraordinária nisso. Margareta passou boa parte da vida construindo Mata Hari. Depois de sua morte, o mundo continuou construindo Mata Hari sem ela. Então vamos voltar à pergunta inicial. Mata Hari foi inocente? Não temos base documental para transformar essa história numa absolvição simples. Ela havia aceitado dinheiro alemão, havia se envolvido com inteligência, havia mentido, havia tomado decisões extremamente arriscadas.
Mas ela foi uma super espiã devastadora que entrou para a cultura popular? Essa conclusão é muito mais difícil de sustentar. O arquivo militar francês reconhece que ela não conseguiu obter informação de grande importância. E o National Archives britânico observa que aquilo que existe do lado alemão sugere que, caso tenha sido recrutada, ela não foi particularmente útil. Então, talvez, culpada ou inocente, seja uma pergunta pequena demais, porque uma pessoa podia ser culpada de alguma coisa e acabar condenada na memória coletiva por muito mais. Margareta, Mata Hari, H21, a cortesã, a agente, a condenada, a femme fatale, a super espiã. Todas essas versões acabaram misturadas numa única mulher, mas talvez nunca tenham sido exatamente a mesma pessoa. E é por isso que existe uma pergunta que eu acho muito mais interessante do que simplesmente saber se Mata Hari espionou. Quanto precisamos realmente saber sobre alguém antes de transformar essa pessoa num símbolo de tudo aquilo que tememos? Mata Hari foi executada em 1917. O processo terminou, mas a investigação histórica não. E agora eu quero a sua análise. Mas não escreva apenas culpada ou inocente. Escolha uma evidência. O dinheiro alemão, H21, a tentativa de trabalhar para os franceses, os telegramas, a falta de informação realmente importantes, o julgamento, e me diga, até onde essa evidência permite chegar? Porque aqui no Arquivos da Crueldade, comentário não precisa ser torcida, pode ser investigação. Se você chegou comigo até o fim deste arquivo, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações. E compartilhe este vídeo com alguém que conhece Mata Hari apenas como a grande espiã sedutora. Talvez essa pessoa termine o arquivo conhecendo uma mulher completamente diferente. Porque nos arquivos, algumas histórias não gritam, elas sussurram. Os arquivos fecham por hoje, mas os padrões continuam. Até o próximo caso.